Sejam bem-vindos ao magazine da Ledman Liga Pro. Nesta edição, como sempre, há muito para ver e ouvir. Testamos os conhecimentos dos jogadores do Cova da Piedade, clube onde joga o futebolista no ativo mais titulado da segunda Liga. Em destaque também estará Adriano Castanheira, o melhor jogador do mês de fevereiro. Entretanto, aproxima-se a 27ª jornada e lançamos o jogo da semana. Académico de Viseu, Varzim. Académica 1, Braga B 0, Leixões 1, Arouca 0, Benfica B 2, Penafiel 1, Mafra 2, Académico de Viseu 2, Passos de Ferreira 1, Estoril 1, Varzim 1, Oliveirense 1, Covilhã 2, Famalicão 0, Cova da Piedade 1, Futebol Clube do Porto B 1, Vitória B 1, Farense 0. A Briosa foi a grande vencedora da 26ª jornada. Ganhou ao Braga B por 1-0 e beneficiou da derrota do Famalicão na Covilhã e do empate do Estoril em Passos de Ferreira. Hugo Almeida marcou o único golo do jogo. O Leixões venceu por 1-0 e descolou do Arouca. Evandro Brandão, aos 23 minutos, decidiu o jogo. O Benfica B voltou a sorrir. Após 3 derrotas, os encarnados regressaram às vitórias. 2-1 sobre o Penafiel. O primeiro foi marcado por Chris Willock, aos 71 minutos. Pouco depois, Fábio Abreu bateu o Sevilar e restabeleceu a igualdade. Já muito perto do fim, o Benfica B chegou aos 2-1, por intermédio de Saponic. Ainda não foi desta que Filipe Pedro ganhou como treinador do Mafra. Empata 2 golos na recepção ao Académico de Viseu. Ruben Freitas, logo aos 6 minutos, colocou a equipa da casa em vantagem. No início da segunda parte, um autogol de Ruca valeu o empate aos vizienses. Outro golo na própria baliza, desta vez de Hugo Ventosa, consumou a reviravolta. Mas o Mafra ainda foi a tempo de evitar a derrota e fixou o resultado final em 2-2 aos 75 minutos, com este golo apontado por Aramis. Esta semana, o magazine da Ledman Liga Pro foi à Cova da Piedade pôr à prova o conhecimento de Miguel Rosa e Rodrigo Martins. O resultado é o quiz que se segue. Acho que é que eu lhe diga, não sei. Rodrigo. 49. 49 foi a resposta? Acho que sim. Eu vou para o 48, 1948. Eu é 48 ou 49 também, é por aí. Um desses dois. Estava na dúvida. Não, é 48. 48, 1948. 3. 3. 3. Era? Esqueci. Só ficar esquecido. 3. Acho que é 34. 34. Isso é boa. Boa pergunta. Bastantes. Não estou a ver, sinceramente. 10, 20 anos por aí. 20 anos. 30. 30. Alguns. Como se chamam os adeptos do Cova da Piedade? Os piedenses. Somos 4. 4. 10 anos. É, 10 anos. Esta época? O que fica? O que filme é Val. Capitão. Avaldo. Nossa. Não. Da Liga toda. Então liga toda. Isso deve ser do Passos. Eu vou apostar no Pedrinho.
talvez. Vou estar no lateral esquerdo, no Bruno Teles. André Carvalhos. Mais títulos. Vai ter que ir para o André Carvalhos. Muito bem. O jogo grande da jornada 26 terminou com um empate a 1 golo. Num duelo entre duas equipas que na época passada estavam na Primeira Liga, o Estoril adiantou-se no marcador aos 35 minutos. Golaço de Kenji Gorré. O passe empatou na segunda parte, através deste golo marcado por Rafael Barbosa. Os pacenses lideram o campeonato confortavelmente. O Estoril ganhou 1 ponto ao Famalicão na luta pela subida. César Peixoto estreou-se com um empate no comando técnico do Varzim. Os poveiros não marcavam há 6 jornadas e estiveram na frente do marcador à custa de um golo apontado por Jefferson. A Oliveirense, no entanto, conseguiu empatar com o Varzim em inferioridade numérica. O golo foi de Agdon, aos 96 minutos. O Covilhã continua fortíssimo. Mica aos 54 minutos e Gilberto aos 81 marcaram os golos dos serranos. O Famalicão ficou ainda mais pressionado na corrida pela subida à Primeira Liga. Cova da Piedade e Futebol Clube do Porto B atravessam momentos positivos e empataram a 1 golo na jornada 26 da Ledman Liga Pro. Após um jejum de 9 jogos, os minhotos voltaram aos sucessos. Em casa bateram o Farense por 1-0. Hélder Ferreira, aos 77 minutos, foi o herói do Vitória B. Na tabela classificativa, em primeiro lugar, líder distanciado Paços de Ferreira com 59 pontos, seguido pelo Famalicão, em zona de subida com 48 pontos, Académica com 46, quarto lugar Estoril Praia com 45, no quinto posto Benfica B com 41 pontos, sexta posição Futebol Clube do Porto B com 38 pontos, sétimo Covilhã com 37, oitavo lugar Mafra com 35 pontos, com 34 Penafiel na nona posição, décimo Leixões com 34 pontos, Arouca e Cova da Piedade com 31 pontos, 13º lugar Oliveirense com 30 pontos, Farense com 29, Braga B com 28 e abaixo da linha de água Varzim e Académico de Viseu com 28 pontos e Vitória B com 26. Melhores marcadores até ao momento, com 11 golos Pires do Penafiel e Fabrício do Famalicão. Com 10 golos Fati do Oliveirense e com 9 golos Filipe, ex-Paços de Ferreira, atualmente no Sporting, Nessor do Académico de Viseu, Aramis do Mafra, Willock do Benfica B e Bruno do Mafra. Momento da jornada. Powered by Sabsec. No jogo da jornada, no embate entre candidatos à subida, Gorré encheu-se de inspiração para um golo notável. Momento de grande qualidade do jogador do Estoril. Já foi falado neste magazine. Apresentamos agora o jogador em atividade na Ledman Liga Pro com mais títulos na competição. André Carvalhas, médio de 30 anos, atualmente ao serviço do Cova da Piedade. Tem 3 títulos do 2º escalão do futebol profissional português. Um ao serviço do Olhanense, outro do Tondela e o mais recente com a camisola do Portimonense. Sim, obviamente que é um motivo de orgulho. É o sentimento do meu trabalho valorizado, é prestigiante para aquilo que tenho feito ao longo da minha carreira. Se me perguntassem há 10 anos atrás se eu neste momento iria ser o jogador com mais subidas na segunda liga, obviamente que eu diria que não, até porque é uma liga super competitiva, muito difícil, como toda a gente sabe. E também porque desde muito cedo me quis fixar mais na primeira liga do que na segunda. O que é certo é que os contratos que me foram apresentados até então sempre foram muito mais aliciantes, tanto a nível desportivo como financeiramente, na segunda liga do que na primeira. E como tal, fixei-me mais na segunda e
e obviamente que o culminar disso é os 3 títulos como campeão nacional e obviamente que é um motivo de orgulho por isso. Não há uma receita certa para garantir o título numa competição tão dura, mas há coisas que não podem falhar. Sim, exatamente, não tem grande segredo. O segredo é o clube ter uma estrutura muito boa, aliado a muito bons jogadores, fazer uma época quanto mais estável, melhor, a equipa mais competitiva vai sempre ser aquela que vai lutar pelos lugares cimeiros. Acontece muitas vezes também ao longo da época, apesar das equipas quererem lutar para subir divisão, a meio da época começa-se a estipular novos objetivos, porque realmente as coisas não correram como planeado inicialmente, mas por norma as coisas, quando são bem planeadas de início, chegamos ao final e ou subimos ou subimos. Com 3 títulos conquistados já, André Carvalhas começa a ter o seu nome associado a subidas de divisão. Algo que faz com que os dirigentes o queiram ter nos seus plantéis e os companheiros mais novos o vejam como alguém que tem muito que ensinar. Sim, um pouco. Eu sinto que neste momento tenho um rótulo de jogador de subida de segunda liga. Sinto que sou um jogador experiente nesta mesma divisão e como tal tento passar aos mais novos algumas das experiências e algumas das vivências que eu tive até hoje e espero que tenha surtido efeito. André Carvalhas, jogador em atividade na Ledman Liga Pro com mais títulos, 3 vezes campeão e ainda só tem 30 anos, o que pode indiciar, porventura, tempo para mais conquistas no futuro. Adriano Castanheira foi eleito o melhor jogador da Ledman Liga Pro do mês de fevereiro. O esquerdino da Covilhã está em plena época de afirmação no futebol profissional português. Daí não ser de estranhar a atribuição deste prémio em que votam todos os treinadores do campeonato. Na hora de receber o troféu das mãos de Helena Pires, diretora de competições da Liga Portugal, Adriano Castanheira não esqueceu os companheiros de balneário. Estou muito contente, não estava à espera de receber este prémio, mas pronto, é fruto de muito trabalho. Quero agradecer também aos treinadores que votaram em mim e dedicar o prémio aos meus colegas de equipa, à equipa técnica e ao Covilhã, porque sem eles este prémio não era possível. Então também este prémio vai dedicado a eles. Adriano Castanheira, o jogador mais valioso do mês de fevereiro da Ledman Liga Pro. Jogos da próxima jornada no sábado, Penafiel Passos de Ferreira e Futebol Clube do Porto B, Mafra. No domingo, Estoril Praia, Benfica B, Farense Covilhã, Académico de Viseu Varzim, Sporting de Braga B, Leixões, o Arouca recebe a Académica, a Oliveirense mede forças com o Vitória B e Cova da Piedade desloca-se a Famalicão. A 27ª jornada da Ledman Liga Pro vai começar com um jogo entre vizinhos. O Penafiel, algo irregular nos últimos tempos, vai receber o Passos de Ferreira, líder destacado do campeonato, que tenta dar mais um passo firme rumo ao regresso à Primeira Liga. Futebol Clube do Porto B e Mafra estão seguros na primeira metade da classificação, sem a pressão das grandes decisões na reta final do campeonato. Os Dragões só perderam um dos últimos 15 jogos. O Mafra quer inverter o ciclo de 7 partidas sem ganhar. Jogo muito interessante em perspectiva no António Coimbra da Mota, na Moreira. Depois do empate em Passos de Ferreira, o Estoril tem mais um teste difícil na luta pela promoção à Primeira Liga. Do outro lado, o Benfica B tenta ganhar pela segunda jornada consecutiva, algo que já não consegue desde dezembro. Farense e Covilhã vão encontrar-se no Algarve em momentos completamente opostos. O Farense só ganhou um dos últimos 11 jogos e precisa urgentemente de pontos para fugir aos últimos lugares. O Covilhã está em grande forma, pontua há 10 jornadas e recentemente bateu algumas das melhores equipas do campeonato.
Em Viseu, joga-se o jogo da semana. 2 históricos do futebol português, ambos em situação complicada na tabela classificativa, procuram um renascimento que traga melhores resultados nos últimos jogos do campeonato. O campeonato parou para trabalhos das seleções. Interregno que tem sempre 2 tipos de leitura. As paragens, dependendo da altura em que são, geralmente não são benéficas, mas por outro lado também tem sempre os 2 lados. Para fazer um bocado de recuperação de alguma fadiga muscular que alguns jogadores possam ter, as unidades de treino que já existem desde o académico começou a trabalhar muito cedo, no dia 25 de junho, portanto tem muitas unidades de treino já, portanto há uma sobrecarga. Portanto, nesta altura a nós parece-nos que acaba por ser benéfico, portanto com uma equipa técnica que está cá ainda só fizemos 6 jogos, dá para tentarmos introduzir mais as nossas ideias. Para nós parece-nos que vai ser benéfico esta paragem. Já César Peixoto estava a contar com esta paragem quando aceitou o convite do Varzim. Têm sido dias de implementação de novas ideias na Póvoa. Esta paragem é fantástica, eu quando vim para cá também sabia que existia esta paragem, que é extremamente importante quando chega um treinador novo, neste caso eu, para impor as minhas ideias, ter mais tempo de trabalho, para nos conhecermos, para incutindo com mais tempo e sem exigência de uma planificação semanal para um jogo, é extremamente importante e eu acho que esta semana nos vai fazer crescer muito em termos do que nós, equipa técnica, queremos para a equipa do Varzim. E não tenho dúvida nenhuma que no jogo contra o Académico de Viseu estaremos ainda mais fortes do que estivemos aqui em casa. Antes da paragem, o Varzim estreou César Peixoto no banco, com um empate perante o Oliveirense. Agora segue-se o Académico em Viseu. É uma boa equipa, uma equipa que até no início do campeonato apostou para subir, depois acabou por ter uns contratempos, as coisas não correram tão bem, agora estão mais estáveis, é uma equipa bem trabalhada que não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil para o Varzim, não vai ser um jogo de certeza fácil também para o Académico de Viseu, porque o Varzim está bem, está com vontade, está confiante que pode ir lá fazer um resultado e eu acredito que nós podemos lá fazer um resultado. Agora, temos que perceber que do outro lado também há uma equipa que quer ganhar, que tem qualidade, tem capacidade e temos que ser humildes ao ponto de perceber os pontos fortes e os pontos fracos e depois tentar aí, sim, conseguimos encontrar a estratégia para este jogo mais forte para conseguirmos vencer, que será importante. Não digo que será decisivo, mas é um jogo extremamente importante que nós sabemos que vai ser difícil, mas que acreditamos que poderemos vencer. Em terras de Viriato, há a promessa de muito trabalho e luta pelos pontos necessários para deixar o Académico na Ledman Liga Pro. Qualquer dos jogos que a gente vai enfrentar, desde Passos Ferreira, Varzim, Farenses, Cova da Piedade, todos os jogos vão ser encarados olhos nos olhos, como se costuma dizer, e continuamos a dizer isso. Não vamos entrar em nenhum jogo sem termos o pensamento de que precisamos dos 3 pontos, precisamos de ganhar, o Académico tem que sair desta situação. O Académico é um clube histórico no panorama nacional, a cidade de Viseu merece uma equipa até numa primeira liga, portanto neste momento a nossa luta é impedir que o Académico deixe e a massa associativa pode estar tranquila que nós vamos dar tudo por tudo para tentar sair desta situação. Para a equipa técnica comandada por João Gabriel, um senão na preparação do jogo. Pouco conhecimento das ideias de César Peixoto enquanto treinador. A grande dificuldade da preparação deste próximo jogo é exatamente isso. Portanto, as ideias do César não é reconhecido no sentido de equipas que tenha trabalhado antes, portanto a ideia de jogo que ele pretende é difícil para nós analisarmos, porque geralmente um treinador que já tenha passado por 3 ou 4 equipas, às vezes já sabemos mais ou menos as ideias dele. Neste caso não sabemos, houve 2 expulsões, nós olhamos para o último jogo do Varzim e realmente as análises que a gente pode, as ilações que podemos tirar desse jogo para nós prepararmos a equipa, a nossa, em função do adversário, é realmente complicado. Com essa agravante que estes 15 dias vão dar para que ele possa tentar introduzir algumas das suas ideias e do que pretende. Notou-se que do jogo anterior para este do Varzim, o último encontro do Varzim, notou-se algumas diferenças a nível de sistema tático, mas realmente foi muito poucas pedras mudou, poucos jogadores alterou. Peixoto reconhece que pode ter de facto alguma vantagem, mas lembra que, por outro lado, tem pouco tempo de trabalho com o plantel.
Eu tenho na minha equipa técnica pessoas que estudam o adversário e que me apresentam o adversário nos últimos 5, 6 jogos. Neste caso, os adversários não têm esse background para trás de trabalho, têm um jogo e por aí tentam tirar os seus dividendos, mas isso se calhar é uma vantagem, mas também é uma desvantagem porque os outros têm mais tempo de trabalho com a equipa, mais conhecimento dos seus métodos, mais tempo para introduzir os seus métodos, e eu não tenho assim tanto tempo, ou seja, para uma coisa é boa, para outra coisa é má. Mas nós temos é que tentar aproveitar as coisas boas, tentar incutir o que nós queremos nestas 2 semanas, que são extremamente importantes para nós conseguirmos terminar a época de uma forma positiva, e eu não tenho dúvida que o vamos conseguir fazer, mas sim, o facto de não haver muito conhecimento de mim e das minhas ideias enquanto treinador é uma vantagem que nós podemos tentar retirar alguns dividendos, e vamos tentá-lo fazer, como é óbvio. Em Viseu, o jogo da jornada. Académico Varzim. A recuperação do Braga B com 2 vitórias parou em Coimbra, na derrota por 1-0 que a equipa arsenalista tenta esquecer em busca de uma zona de conforto. O Leixões está agora mais confiante, depois de ter regressado aos triunfos diante do Arouca. Arouca Académica foi um duelo de primeira em épocas recentes. Hoje lutam por objetivos diferentes na Ledman Liga Pro. Sem ganhar há 3 jogos, o Arouca procura pontos para continuar afastado da zona de despromoção. Por sua vez, a Académica quer reforçar a possibilidade de subida. Jogo entre adversários diretos na luta pela manutenção na Ledman Liga Pro. A Oliveirense tem mais 4 pontos do que o Vitória B e pretende aumentar a vantagem. Os minhotos querem dar sequência ao triunfo sobre o Farense e, se possível, largar a lanterna vermelha. Este é o jogo que vai marcar a estreia de Carlos Pinto como treinador do Famalicão. O substituto de Sérgio Vieira entra com a responsabilidade de não desperdiçar a subida, que a certa altura parecia estar muito bem encaminhada. O Cova da Piedade jogará impulsionado por uma boa série de 5 jogos sem perder. O Magazine fica por aqui. Regressamos na próxima semana com o espetáculo da Ledman Liga Pro. O campeonato está na fase das grandes decisões e esperam-se emoções fortes na 27ª jornada.